levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Senhor nosso Deus, acabamos de ler a Tua palavra, agora nós queremos Te suplicar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar. Saímos de casa, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui não para outra coisa, nem por outro motivo. É porque nós temos fome e sede de Ti, Senhor. E é a Tua palavra que nos sacia. É a Tua palavra, Senhor, que nos enche de vida, Senhor. E agora, nesse instante, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em cada um de nós, nos dê compreensão acerca da Tua vontade e acerca do Teu querer. Fale poderosamente a cada um de nós essa noite, meu Pai. Como Tu já tem feito, Senhor, no decorrer deste culto, continua a fazê-lo. É o que nós oramos, no nome todo-poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto que é muito conhecido, um texto que fala sobre um determinado momento na vida de Elias. É interessante porque esse texto é um texto que vai destoar do restante dos relatos acerca da vida desse homem de Deus. Ele destoa, ele é diferente. Você, quando vai buscar os textos acerca da vida desse homem, você vai encontrar momentos de grande vitória, de grande alegria, de triunfo. Esse homem é homem poderoso nas mãos do Senhor, homem que quando orava o fogo descia. Quantas vezes, a mando do rei, soldados foram ao encontro desse homem e com uma oração o Senhor fez descer fogo do céu e os seus inimigos foram consumidos. Esse homem, quando orava, o céu fechava de tal maneira que não caía chuva. Esse homem, quando se ajoelhava, as pessoas podiam esperar, porque o céu se abriu e a resposta de Deus vinha. Sem dúvida nenhuma, era um homem que, quando saía para o campo de batalha, saía para vencer. Um homem que todas as vezes que se viu desafiado, se colocou à disposição do Senhor como herói da fé. Destemido, intrépido, corajoso, bem disposto. Esse relato destoa. Capítulo 19 vem logo depois do capítulo 18, que é um capítulo cheio dessas vitórias, cheio dessas bênçãos, cheio dessas orações respondidas, dos inimigos derrotados, da afronta por terra. Um homem bem-humorado. O retrato disso é aquilo que se dá quando diante dos profetas de Baal no Monte Carmelo, eles estão ali dançando e passaram ali durante muito tempo se esgoelando, gritando, e ele chega para eles e diz o seguinte, zombando: clamar em alta voz, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidade. Quem sabe ele viajou. Afinal de contas, pode estar em Búzios, curtindo uma praia. Ele diz assim, ou então está dormindo. E se vocês gritarem mais, quem sabe ele desperta. Isso é um homem bem-humorado. A situação é uma situação de crise, de confronto, mas é um homem bem-humorado. Por quê? Porque tinha certeza da garantia, não se abalou hora nenhuma. Agora, vem o capítulo 19. O capítulo 19 é um capítulo que a gente precisa pensar.
A gente precisa pensar. Porque o capítulo 19 deixa uma coisa muito clara. Todo aquele que é chamado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, aquele que está na obra, regimentado pelo próprio Deus, ele está cheio do Espírito Santo para operar e para fazer. Mas a gente não pode esquecer uma coisa: continua homem, continua gente, continua de carne e osso. Continua pastor Jefferson, continua André, continua Andréia, continua Anderson, nós continuamos assim, gente, pessoas. É interessante porque todas as vezes que a gente começa um novo ano, como esse que nós estamos começando agora, a gente então vira aquela agenda do ano passado, joga fora, abre uma nova agenda, aí tem um monte de projeto novo, não é assim? Está cheio de projeto novo para esse ano. Aí a gente começa tudo de novo, A impressão que a gente tem é que é porque a gente virou um ano, porque escutamos os fogos de artifício, porque a agenda do ano passado nós jogamos de lado e vamos abrir uma nova, que as forças vão ser renovadas. Automaticamente nós vamos ter as nossas forças renovadas. É interessante porque quando nós lemos o texto, sabe por que nós temos estranheza e nos causa estranheza o texto? Quando o texto fala desse momento de fragilidade do profeta, do homem de Deus, por conta da nossa maneira de enxergar. A maneira de enxergar o mundo da nossa época é a época dos infalíveis, é a época dos super-heróis, é a época daquele que no emprego não pode errar nunca. É a época do marido que tem que ser aquele que não deixa nunca nada a desejar, nem um segundo sequer. Por quê? Porque ele precisa satisfazer a esposa em todos os seus desejos e vontades, porque o amor depende disso. Única e exclusivamente disso. De funcionar bem. De não cansar nunca. A gente começou a acreditar em tudo isso, e aí a gente vai vivendo acreditando em tudo isso, sabe? De que não pode falhar nunca, de que não pode errar nunca, de que tem que dar certo sempre, de que a gente precisa sempre demonstrar para as pessoas que nós estamos ali, fortes, perfeitos. Mas a Bíblia sempre nos faz lembrar que Deus trabalha com gente. Nós estamos iniciando mais um ano. Eu gostaria de dizer para os irmãos hoje, essa noite, para você que nos visita, você que nos acompanha pela internet. Gostaria de dizer para você que nós viramos o calendário, mas você pode estar olhando para o teu coração e pode estar observando que você não tem condições nenhuma de enfrentar os próximos desafios. Nós estamos em janeiro e você já está esgotado. Nós estamos nos primeiros dias do ano e você já se sente totalmente cansado. Mas que a minha esposa não saiba, que a minha mãe não saiba, que meu pai não saiba, que meu patrão não saiba, que ninguém lá na igreja saiba. Deus me livre que o pastor fique sabendo, o conselho da igreja. Deus me livre que passe pela cabeça do Jefferson, nós estamos perfeitos, a gente toma um banho, a gente lava o rosto, a gente faz a barba e a gente se apresenta, mas aqui dentro está doendo, a gente já não pode mais, a gente já não aguenta mais. Aí a gente chega na igreja e a gente precisa entender, e a gente precisa ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para falar para nós na noite de hoje. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o que acontece na vida de Elias nos serve, irmãos, de lição. Quando nós estamos terrivelmente cansados, qualquer coisa que nós ouvimos aterroriza a nossa alma. Qualquer palavra dita nos faz tremer. Qualquer possibilidade de algo dar errado nos derruba. Diz o texto que quando Jezabel, quando a rainha
A mulher de Acabe, ela se levanta e manda um recado para o profeta. E o recado que ela manda é de ameaças de morte. Agora, é só uma ameaça, só uma palavra. É só uma palavra, já tinha enfrentado tanta coisa. Quantas vezes ele venceu? Mas, irmãos, agora naquele momento, uma palavra é suficiente. O homem de Deus, o herói da fé, homem, agora está cansado, está desgastado. Lutou incessantemente e agora, quando ouve uma palavra, ele se sente incapaz. Quantas vezes isso acontece comigo, acontece contigo também? Uma palavra. Uma palavra nos causa terror e nos causa desânimo. Diz o texto que, temendo aquela palavra, ele se levantou para salvar a sua vida e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Sabe, quando a gente está cansado, qualquer palavra negativa nos faz muito mal, nos machuca. E não precisa ser a palavra da rainha má, que nos ameaça de morte, não. Às vezes uma palavra dentro de casa, uma palavra de quem a gente gosta, mas aquela palavra naquela hora cai com uma bomba atômica que detona tudo. É um telefonema que eu recebi, uma coisa que foi dita e parece que tudo acabou. Nesse momento, pode acontecer comigo, pode acontecer contigo o que aconteceu com ele. Nesse momento, sabe o que acontece? Ele começa a abandonar as pessoas. Diz o texto que ele se moveu, diz o texto que ele caminhou, diz o texto que ele se levanta, mas ele se levanta para abandonar. Ele se levanta para largar. Ele tinha aquele moço que caminhava com ele. O moço do profeta era aquele que lavava as mãos do profeta, aquele que servia o profeta, aquele que estava junto com ele, que amanhecia com ele, que ia dormir com ele, aquele que aprendia tudo aquilo que ele fazia. Diz o texto que a primeira coisa que ele faz, abandona o moço. Ele deixa o moço pelo caminho. Quantas vezes nós estamos abandonando as pessoas justamente por conta desse cansaço, dessa falta de energia. E a gente começa a abandonar, não é que as pessoas estão nos deixando, não diz o texto que o moço foi embora, diz o texto que ele deixou o moço pelo caminho. E quantas vezes nós estamos deixando pessoas, e quantas vezes a gente vai deixando amigos, e quantas vezes a gente vai abandonando, não que o problema esteja no moço, o problema estava nele. Não é que o problema esteja em quem está me acompanhando, o problema está no meu coração. E a gente vai deixando. E diz o texto que ele deixa o moço, sabe para onde ele vai? Para o deserto. Vai para onde não tem ninguém. Eu não sei como é que você está hoje, a gente está iniciando o ano, mas eu não sei como é que está o teu estado de espírito. Eu não sei se é de cansaço que você está sendo tomado agora. Eu não sei se olhando para o ano de 2016 só começando, você já se sente arrepiado, porque só está começando e você não tem energia a mais para mais nada. Eu gostaria de dizer que eu não sei se você tem escolhido estar no deserto. Se você tem ido para o deserto porque você prefere estar só. Não porque as pessoas te abandonaram, mas você deseja estar só. Só de ouvir um conselho, só de ouvir uma palavra, você não quer ouvir, você não quer escutar, você quer estar só. Quanta gente está vivendo no deserto? Quanta gente? Não é que falte pastor na igreja, não é que falte conselheiros, não é que falte sociedade, não é que falte gente para estar do teu lado, não falta, mas você prefere estar só. Diz o texto que, nesse momento, não é que ele não tivesse força para fazer uma oração, ele até orou. Você já prestou atenção no conteúdo da oração? A declaração de falência. Basta.
acabou. E pediu para si a morte. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Ele reuniu as forças e fez uma oração. Ele está dizendo assim: acabou. Não tenho força para ir adiante, não consigo mais seguir. Acabou. Não tenho mais forças. Acabou. Isso é Elias que está falando. Isso é Elias que está falando. Quantas vezes é assim que nós estamos nos sentindo. Eu só não pronunciei, só não transformei em oração, mas Deus conhece. Quantas pessoas estão aqui hoje, quantas pessoas estão nos ouvindo pela internet, estão dizendo agora, nesse exato momento, para mim basta. Para mim acabou. Para mim, eu declaro hoje falência total. Estou entregando os pontos. Só a morte. Não é que ele fosse dar cabo de sua vida, não é isso, que o servo do Senhor. O que ele está passando aqui é um momento terrível, e nesse momento terrível, sem perspectiva nenhuma, no que ele pensa é a morte. Não que ele vai dar cabo, isso nunca passou pela cabeça dele, de nenhum servo do Senhor, mas é a ideia de que não há mais nada para se fazer, nada mais faz sentido. Se tudo acabou e se nada mais faz sentido, eu vou sentar aqui nesse lugar e vou esperar a morte. Tem tanta gente dentro da igreja, tem tanta gente sentada nos bancos, que a única coisa que está aguardando é a morte. Tem tanta gente nas fileiras, tem tanta gente a serviço do reino, que está tão cansado, tão desgastado, que a única coisa que espera agora é a morte. A única perspectiva agora é a eternidade. Aqui, por aqui parece que já acabou tudo. Aí diz o texto que ele chegou no lugar e ali ele se deitou. E diz o texto que dormiu. Agora, não é um dormir para descansar. Não. É um estagnar. É um não produzir mais nada. É estar dormindo no sentido de que ali nenhum movimento mais para se gerar vida. Enquanto a morte não chega, dormiu. Enquanto a morte não chega, está parado. Enquanto a morte não chega, paralisou. Quantas vidas estão assim, deitados debaixo de uma árvore, debaixo do zimbro, dormindo. Um sono que não descansa nunca. Mas o sono de quem desistiu. Essa noite, Deus nos chamou aqui para que a gente possa confessar. Por trás do meu terno, por trás da minha gravata, por trás dos meus óculos, por trás da tua maquiagem, por trás das nossas roupas para sairmos de casa e chegarmos até aqui, pode ter um coração muito cansado. Um coração que está caminhando para o deserto, se já chegou lá, está numa expectativa apenas de se encontrar com o Senhor e viver na glória pela eternidade, mas está dormindo. Se alguém convida para alguma coisa, não quer. Se alguém chama para realizar alguma coisa, não deseja. A alma não deseja nada. É um sono. Letargia total. Mas diz o texto, irmãos, que o profeta passando por esse momento delicado na sua vida, onde a única oração que ele fez foi pedindo ao Senhor a morte, diz o texto que o Senhor não deixou de investir nele. Sabe, o nosso Deus não é um Deus que está conosco só no dia da vitória sobre os profetas de Baal. O meu Deus não é um Deus que está comigo só no dia da grande festa, da grande alegria. O meu Deus não é um Deus que requer de mim aquilo que o patrão humano requer, uma cara boa e força e disposição toda segunda-feira e toda sexta, e mesmo que sem férias esteja sempre disposto e pronto. Meu Deus não.
Meu Deus é Deus que vai ao encontro de Elias quando ele não podia nada. O meu Deus não é aquele que aparece na minha vida em dados momentos da minha história. Sabe quando tudo é flash? Sabe quando tudo está sendo filmado? Sabe quando a gente está aparecendo numa câmera? Ou sabe quando os amigos estão dentro da nossa casa, aí ele está lá comigo? Não, o meu Deus é um Deus que está comigo na noite mais escura, no dia que eu desisti, no dia que a minha oração é uma oração de entregar os pontos. Ele está lá, mesmo que o moço não esteja, mesmo que eu tenha desistido de pessoas, mesmo que o deserto seja o meu lar, mesmo que eu deseje um sono para nunca mais acordar, ele está lá. Diz o texto que ele dormia, mas eis que um anjo, mensageiro do Senhor, o tocou, ele disse: quando eu já não consigo mais tocar em ninguém, quando eu não consigo mais me aproximar de ninguém, quando eu não tenho força para me comunicar com ninguém, quando estou tomado pelo meu sono e pelo meu cansaço, ele me toca. É ele que me chama. Não é o dia que eu resolvi, fui numa reunião de oração e fiz alguma coisa nessa reunião, ou fui num trabalho onde todo mundo se reuniu e orou por mim. Não, no dia que não tinha ninguém, Deus estava lá. O dia que não tiver ninguém comigo, ninguém que possa fazer uma oração, ninguém que ouça a voz, Ele estará lá. Eu sirvo um Deus que estará comigo todos os dias. Num dia que ninguém me levaria em consideração, num dia que eu não vou servir para nada, num dia que eu vou ser só peso, nesse dia Ele vai me carregar no colo. Eu não posso somar nada, eu não posso ajudar em nada. Nesse dia é Ele que me ajuda. Nesse dia é Ele que me toca, é Ele que me toma, é Ele que me visita, é Ele que vai lá em casa, é Ele que me cura. Diz o texto que esse anjo então chamou e deu a ele o que comer, e diz o texto que ele começa a receber o tratamento de Deus, e ele come, e ele bebe, mas ainda não tem força. Isso fala muito aos nossos corações. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, olhando para uma pessoa que está necessitada e carecendo, a gente ajuda ela a primeira vez, diz assim: poxa, mas a pessoa também a gente já ajudou e não quer nada. Elias, o anjo aparece para ele, imagina, Jonas, o anjo aparece lá na tua cama, te toca e fala assim: Jonas, acorda, eu fiz aqui um pão. Aí tu olha assim, tem um pão, tem uma água. Meu irmão, a situação dele é tão terrível que nem um anjo tocando e colocando pão na mesa e água na mesa levantou o ânimo desse homem. Só sério, não é? Mas diz o texto que o tratamento continua. Deus não para o tratamento. Deus não para o tratamento porque ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O tratamento continua. Diz o texto que outro anjo aparece e continua o tratamento e continua chamando. Quantas vezes isso nos acontece? Eu vim para o culto, eu ouvi a mensagem hoje de manhã, saí daqui numa alegria, fui para casa, deitei e dormi de novo. Aí o Senhor desiste de mim, porque aí acabou também, aí já é demais, né? Aí, convenhamos, é dose para leão. Afinal de contas, todo investimento do céu está sendo feito, um anjo desce. Pô, não é fácil descer um anjo, mandar um anjo, tanta coisa para fazer, manda um anjo só para falar com ele, fala com ele, e ainda faz comida para ele. Ainda tem pão, tem água, não resolve o caso. Não, mas Deus não desiste. E o tratamento continua, e diz o texto que o tratamento continuou. E
O interessante é que quando ele se levanta, e quando o Senhor diz que é para ele caminhar, e ele caminha, e quando o Senhor diz que é para ele ir para um determinado lugar, e ele vai, quando ele chega nesse determinado lugar, ele se enfia na caverna. Você diz assim, agora ele vai chegar lá e vai fazer toda a diferença. Diz o texto que o Senhor não mandou ele para um lugar comum, mandou ele para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Levantar e mandar ele para o Monte Sinai tinha um peso incrível. Vai para o lugar onde Deus se manifestou a Moisés. O Senhor está chamando ele para uma conversa íntima e uma conversa que iria determinar o rumo da história da vida dele. O Senhor convida ele para um lugar onde o Senhor mesmo havia se manifestado ao povo através de Moisés. Ele chama para lá. Ele chega lá e diz o texto que o que ele faz? O que ele faz é entrar na caverna. Versículo 9, que foi o último versículo que nós lemos, é um versículo que agora que quem fala com ele não é mais um anjo e nem um mensageiro. Depois que ele entra na caverna e passa a noite ali, diz o texto que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A minha pergunta a você hoje, você que está aqui nesse início de ano, que se sente cansado, que é crente, que é servo do Senhor, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas que está sem força, que está cansado, eu gostaria de dizer que esse é um lugar da onde o Senhor vai te tirar. Gostaria de dizer para você que esse é um lugar onde o Senhor te visita essa noite e te chama para fora. Gostaria de dizer para os irmãos que não é um lugar onde Deus vem para nos repreender, não é um lugar onde Deus te visita para apontar o dedo no teu nariz. Esse lugar é um lugar onde Deus te chama para um renovo. É um lugar onde Deus vai ao meu encontro e diz assim: ainda tem história para acontecer, ainda tem vida para viver, ainda tem caminho para caminhar, ainda tem coisas para se realizarem, e eu mesmo estarei contigo. Aí não é o teu lugar, você está, o Senhor sabe que está, Ele te visita, Ele não te lança fora, Ele não te recrimina essa noite, mas Ele te chama para um renovo espiritual. Ele te chama para experimentar do operar dele na tua história, na tua vida. Ele me chama assim como aconteceu com os apóstolos, aconteceu com o profeta, mas aconteceu também com Pedro e com todos os apóstolos. Diz os evangelhos que depois de tudo que eles experimentaram no ministério de Cristo, depois do Cristo pendurado no madeiro, simplesmente Pedro decidiu: vou pescar. Todos os outros concordaram e voltaram para o mar. Quantas vezes a gente volta atrás? Quantas vezes? Não da nossa fé, não, da nossa fé não. A gente volta atrás daquilo que a gente está fazendo, da nossa missão, da nossa vocação, do nosso chamado, por falta de energia, por falta de força, por ter experimentado tanta coisa difícil na nossa vida. Quantas vezes a gente tenta voltar atrás, fazer como o profeta fez, fazer como Pedro fez: eu vou voltar para pescar, eu vou me enfiar na caverna, eu vou andar pelo deserto, mas aí não tem jeito, eu me afundo no deserto, eu entro na caverna, eu vou para o meio do mar, mas Jesus vai lá na praia e me busca. Quantas vezes, pessoalmente, estou falando para os irmãos, quantas vezes enfiado dentro da caverna Deus me chamou pelo nome. Quantas vezes eu disse para minha esposa, ela testemunha disso: Andréia, não movo mais uma palha, não tenho força para mover uma palha, não consigo mais nada. Falei para ela, no fundo da caverna, tudo que eu queria era dormir. Aliás, eu estava dormindo. Fugi de todo mundo.
Não tinha ninguém comigo, não sei minha esposa. As pessoas que estavam orando por mim. Achei que não tinha, mas elas estavam orando por mim. Mas eu me sentia assim, na caverna. E lá, Deus me chamou pelo nome e me perguntou: o que faz aí? Não é o teu lugar. Está se sentindo assim hoje, meu irmão? Minha irmã, você que nos acompanha pela internet, assim que você se sente hoje, não tenha vergonha. Apenas ouça a voz de Deus de novo. Agora, se você está no fundo da caverna, escute o Senhor te chamando. Ele te chama pelo nome. E Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai renovar as nossas forças. Diz o texto que o Senhor disse assim para ele, a partir do versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Versículo 18, ele termina dizendo: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. O Senhor me garante hoje, está garantindo para você, você está cansado, está garantindo para você. Duas coisas são certas. Ele está garantindo para você que a história não acabou, que Ele está com você, que Ele está comigo, e tudo o que nós viermos a fazer, nós seremos bem-sucedidos, porque o Senhor nos tira da caverna, renova as nossas forças e nos manda para a obra. E nós vamos. Segunda coisa, segunda realidade que nós devemos experimentar a partir do texto que nós lemos. Não é verdade que nós estamos sozinhos, fomos nós que fomos para o deserto. Não é verdade que nós estamos sozinhos, nós abandonamos pessoas pelo caminho, nós não queríamos nos comunicarmos com ela. Não é verdade. Diz o texto que há gente com a gente, há pessoas do nosso lado, há gente que pensa como a gente que adora como a gente adora, a gente que ora a Deus como nós oramos, a gente que está do nosso lado para louvar ao Senhor como nós louvamos. O Senhor está comigo. Eu faço parte da família da fé. Eu não estou sozinho. Ele renovará as nossas forças. Ele renovará as nossas forças. Ele mesmo será o nosso companheiro, a nossa companhia. E nós teremos sempre pessoas ao nosso lado. Você faz parte da família da fé. Você pertence à família de Cristo Jesus. Se você não pertence, eu gostaria de te chamar e gostaria de dizer para você: essa é a hora. Descanse no Senhor. Se acomode no aconchego da família da fé. Se você é da família da fé, eu gostaria de dizer para você: não é momento de vergonha. Esse capítulo não está fora do lugar na vida dele. Isso está acontecendo contigo, acontece comigo também, porque aconteceu com o homem de Deus. Mas hoje o Senhor está nos chamando para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade, como disse o presbítero Jonas. Mas nós devemos também reconhecer que há pessoas do nosso lado, e quando nós nos sentirmos fracos, essas pessoas estarão intercedendo, e quando nós nos sentirmos vacilantes, essas pessoas vão nos sustentar. Essa é a alegria da comunhão dos santos. É isso que importa quando nós falamos sobre igreja. A igreja reunida, o lugar onde nós nos sentimos acolhidos, tratados, onde a bênção do Senhor, como diz o salmista, se renova e opera. Eu gostaria que essa noite nós saíssemos daqui com a certeza no coração de que esse ano só se inicia. Se não tenho forças, buscarei no Senhor. Buscarei na união com os irmãos. Eu vou pedir que a nossa irmã esteja tocando o instrumento. Nós já chamamos aqui à frente, no momento da oração, aquele que tinha um problema, uma dificuldade para colocar diante do Senhor, mas não me contenho e como o pastor Jefferson colocou, é momento oportuno de nós convidarmos. Se o seu problema é esse, é falta de força, é desânimo na caminhada, se o teu problema é sono de quem está estagnado e parado, se o teu problema é caverna, é deserto,
Deus está te chamando, ouça a voz do Senhor, chamando o teu nome. Se levante e saia. Há muito o que se fazer. Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você e o próprio Deus começará uma obra restauradora na tua vida, na tua história. Um operar do Senhor para mudar a tua sorte. Esse Deus que não cobra heroísmo o tempo todo e que não está comigo só nos momentos de levantar o troféu. É o Deus que está comigo o tempo todo. Nós temos pessoas que vieram aqui à frente e agora nesse instante, num passo de fé, para dizer assim: Senhor, eu ouvi o meu nome, eu ouvi o meu nome, foi o meu nome que eu ouvi. Ou na beira da praia, ou na boca da caverna, foi o meu nome pronunciado na boca de Deus. O meu nome na boca de Deus faz toda a diferença. O meu nome na boca de Deus traz sentido à minha existência. O meu nome na boca de Deus muda a minha sorte. Eu vou pedir à igreja que se coloque em pé. No decorrer da oração, se você ainda quiser vir à frente, nós ainda estaremos orando por você. Eu vou pedir agora nesse instante para que você feche os teus olhos, para que tu curve a tua cabeça. E você que nos acompanha pela internet, se você está ouvindo Deus chamar o teu nome agora, eu gostaria de dizer que você, na presença do Senhor, está sendo restaurado, porque essa restauração não é dada por homens, esse é um operar de Deus. Senhor nosso Deus, eis aqui os teus servos, Senhor. Eis aqui, Senhor, os teus filhos, Senhor. Ah, Senhor, somos frágeis porque somos gente de carne e osso. E a gente sangra, e a gente sofre, e a gente chora. Ah, como é bom abrir a tua palavra e encontrar Eli, Senhor. Como é bom, Senhor, perceber, Senhor, que tu não usaste, Senhor, homens totalmente diferentes de nós. Mas a nós, quantos capítulos 19, Senhor, se deram na minha vida no decorrer da minha existência. Não é capítulo 18, é capítulo 19. Não é vitória sobre os profetas de Baal, é deserto. Não é uma oração que faz cair fogo do céu. É momento de comer pão que tu mesmo me serve, de beber água que jorra do trono da tua graça, de matar a nossa sede, de recobrar os nossos ânimos, de nos colocar de pé, para desafiarmos o mundo de novo, para como servos fiéis proclamarmos o ano aceitável do Senhor, para falarmos contigo e o fogo descer de novo, para falarmos contigo e chuvas de bênçãos inundarem a terra. Teus servos vieram aqui porque ouviram foi a tua voz, não a voz de homens, Senhor. O que eles ouviram foi o teu falar, não falar de homens. O que houve aqui foi o mover do teu Espírito Santo, não a obra de homens, Senhor. E por isso, ó Deus, nós te glorificamos, porque a nossa vida pertence a ti, Senhor. Porque a nossa vida está escondida debaixo das tuas asas. Porque, Senhor, em ti nós somos mais que vencedores. Leva-nos em paz, Senhor, e que o ano de 2016, Senhor, seja um ano onde nós possamos, ó Pai, possamos diante dos desafios enfrentá-los com a energia, Senhor, dada por Ti, com as forças renovadas, Senhor, experimentando, Senhor, do Teu operar em nós. Nós te pedimos isso, Senhor, para todos que se encontram aqui, para todos que nos acompanham pela internet, que seja assim nas nossas vidas. É o que nós oramos. E é no nome todo-poderoso de Jesus que nós oramos.
no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos, que o amor eterno de Deus, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida do teu povo reunido neste lugar, dos teus servos espalhados sobre toda a face da terra, não só na noite deste dia, mas por todo sempre, e que a igreja diga amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Nós temos alguns avisos, vou passar para o pastor Jefferson. O pastor Jefferson vai passar para nós aqui os avisos dos eventos que se darão no decorrer da semana e nos próximos dias. Bom, irmãos, queremos comunicar à igreja o evento a ser realizado no dia 8 de fevereiro, lá no sítio da Dona Zilar. Ao PH da igreja está convidando todos os irmãos que durante o período de carnaval vão estar por aqui, para estarmos juntos ali no sítio da Dona Zilar. O valor de R$30. Algumas pessoas já deram os seus nomes aos nossos irmãos. Nosso irmão França e outros mais receberam os nomes. Vocês que já deram os nomes, por favor, além dos nomes, precisamos daquele dinheirinho, não é aquele, entendeu? Esse que paga lá o sítio. Então o teu nome está lá, mas o dinheiro ainda não chegou, mas já está na hora de chegar até o final deste mês. Então você tem até o dia 31 de janeiro para ali acertar aquela quantia. Você que não deu seu nome ainda poderá procurar os nossos irmãos, já vão com o nome e com dinheiro, já está, né? Já está no tempo, na hora de assim procedermos, ok? Será um dia festivo, um dia em que estaremos todos ali no dia 8, a segunda-feira de carnaval, ok? O aviso das crianças, olha aí papai e mamãe, as crianças no dia 30, olha lá, ó, o início dos trabalhos aí das crianças, vão começar já comendo um churrasco, não sei se é churrasco, não estou brincando, mas dia 30, às 14 horas, não é churrasco não, só já morreram de fome, vão ter que ir almoçado já, tá bom? Ó, às 14 horas, lá na casa, vai se encontrar aqui na igreja, para então se deslocarem para a casa da nossa irmã Elaine Bonavita, ok? Então papai e mamãe tragam as crianças, elas vão se encontrar aqui na igreja às 14 horas para então se dirigirem à casa da nossa irmã Elaine. O Ministério de Louvor permanece na igreja, o culto da juventude agora no segundo sábado de fevereiro, ok? Não se esqueçam, vamos estar orando por este trabalho. A juventude da igreja está empenhada neste evento, não vamos nos esquecer deste evento. Obrigado por me lembrar do dia do correio, obrigado já obrigado, mas não vamos nos esquecer deste evento, segundo sábado de fevereiro, ok? A juventude da igreja está convidando toda a igreja a participar, como também você que conhece um jovem que ainda não teve um encontro com Cristo, traga-o para que possa cultuar ao Senhor conosco, para que o Senhor venha ministrar ao seu coração a sua palavra. Irmãos, amanhã às 7 horas da manhã, os irmãos estiverem disponíveis, juntamente com o nosso pessoal do Evangelismo e Missões da igreja, que também não fazem parte da mesma área na SAF, vão estar ali como um trabalho que é feito anualmente. Então, amanhã às 7 horas da manhã, ali na Praça dos Eucaliptos, os irmãos estarão evangelizando, fazendo um trabalho evangelístico junto aos Correios. Todo ano, no dia do carteiro, não é isso? Os irmãos vão ali para a praça e evangelizar, vão dar uma Bíblia, um Novo Testamento, um folheto, um abraço, um aperto de mão, um bombom. Então você que está disponível nesse horário, não é madrugada, 7 horas da manhã, poderão estar ali, é o horário que eles estão chegando para trabalhar, é o momento que temos condições de assisti-los. Então, às 7 horas da manhã, quem estiver disponível ali na praça, para podermos juntos fazermos esse trabalho de evangelismo junto aos carteiros. Ok? Aguarde a chegada do pastor e o pastor à porta.